E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Encontra-se no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 11, a partir do versículo 15. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 11, versículo a partir do 15, que diz assim a palavra do Senhor. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamado por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar. Pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina, e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Glória a Deus. Amados, queridos, vocês que sempre nos acompanham, não sei se de suas casas, ou do trabalho, ou quem sabe no ônibus, não sei. Mas que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor derrame sobre ti a sua paz e a sua graça. E através desta mensagem da parte de Deus, desse texto lido, eu quero parafrasear uma mensagem para os nossos corações, de forma que venhamos compreender o reino de Deus com a sua plenitude, com a sua magnitude, com a bondade de Deus que está expressa no seu povo. Nós aí estamos diante de um dos, quem sabe, mais polêmicos textos que podemos ler na Bíblia Sagrada, visto que neste texto nós podemos observar o homem mais manso da face da terra virando mesa, batendo em gente e expulsando pessoas de um local. É muito complexo e ao mesmo tempo simples de compreender este momento. A princípio, para que nós venhamos a compreender toda essa contextualização deste momento em que Jesus viu tudo aquilo ali, nós podemos observar que na cultura judaica, desde os tempos de Abraão, Isaac, Jacó, e posteriormente ficando mais consolidado, ficando mais doutrinado, melhor dizendo, a questão de dinheiro, comércio e casa do Senhor. Os judeus, em particular, eles não falam de dinheiro dentro do local de culto, dentro do local de adoração. Então, para os judeus, o local de trazer dízimos e ofertas era no gasofilácio, que era na parte externa do templo, em que eles chegavam lá e colocavam suas ofertas e posteriormente iam para dentro do templo, e aí não se falava absolutamente mais nada de comércio ou de dinheiro. Era o pensamento exclusivo para o Eterno, para Adonai, para o Elohim. E
neste contexto em particular, as coisas estavam aversas. Estavam de cabeça para baixo. E aí Jesus chega e vira as bancas e bate em pessoas e expulsa gente. E aí você pode me perguntar, para que tudo isso? Jesus não ia ter uma segunda oportunidade de fazer isto. Jesus não teria tempo para estar colocando na mente daquelas pessoas de forma muito mais simples, de forma muito mais demorada, que aquilo ali não poderia acontecer na casa do Senhor. No local que ele disse que deveria ser chamado casa de oração. Ou quem sabe melhor, parafraseando isto, casa de falar com Deus. Fica mais simples. Aquela era uma casa de falar com Deus, não era uma casa de comércio, não era uma casa de trocas, não era nada disso. Aquilo ali era para ser um local de falar com Deus. E lugar de falar com Deus não é lugar de falar de comércio, não é lugar de falar de coisas materiais. É lugar de agradecer, é lugar de exaltar, de louvar, de bendizer. E o que é interessante é que com todo esse contexto, com toda essa expressividade, que o Senhor Jesus, ele vem à tona demonstrar que o seu reino e que o local em que seja escolhido para falar com Deus, não se pode fazer esse tipo de coisa. Ainda assim, tem muita gente fazendo o contrário. Imagine que com toda a expressividade que Jesus fez, aquele ato de coragem, de virar bancas, de bater em pessoas, de colocar gente para fora, de forma tão expressa, que era para chocar aquelas pessoas daquele momento e posteriores. Porque lógico que ele sabia que os evangelhos iam ser escritos e que trariam em seu bojo exemplos como este, para que as pessoas compreendessem que o reino de Deus não está relacionado a isso. Nós sabemos bem que a obra de Deus, ela precisa de recursos para ser feita, para ser executada. E por este motivo o Senhor, ele trouxe ensinamentos acerca de dízimos e ofertas e enfim. Mas o templo não é lugar de falar disso. O local de falar com Deus não é o local de se dar dízimos, de se dar ofertas. É lugar de se falar com Deus. E aí, por que essa expressividade de Jesus? É justamente para que quando você entrasse no templo, ou qualquer pessoa entrasse no templo, ela se despisse de qualquer outro tipo de raciocínio, qualquer outro tipo de pensamento e pudesse alinhar-se totalmente ao rei. Porque imagine, quando se fala de dinheiro dentro da igreja, se muitas pessoas do comento, né, missionário, já veio falar de dinheiro. E quantas pessoas não criticam isto, que não entendem muitas vezes, eu sei, mas eu fico me perguntando por que não aprender com Jesus? Por que não aprender com Jesus? Eu fico me perguntando.
Se Jesus disse que ali é a casa de oração, se ali é o local de falar com Deus, e mostra expressamente que nada do que estava se passando ali poderia estar ali, como trocas, como vendas, nada disso participaria daquele momento. Poderia participar daquele momento, porque aquele local é um local exclusivo do Senhor. Ali é quando você chega na porta, você diz: já fiz o que deveria ser feito lá fora, e de agora para frente, a partir do momento que eu entrar aqui, estou ligado com os céus. Só isso e mais nada. Não penso em outra coisa senão o Rei. Não tenho outro pensamento senão os céus. É simples demais olhar para o que Jesus estava querendo ensinar com o seu gesto para o momento tão expressivo, e quem sabe para hoje, até se chegasse alguém fazendo isso hoje, misericórdia, né? Chama a polícia, bota na cadeia, até prisão perpétua ou pena de morte arrumavam aqui no Brasil, né? Mas o Senhor estava querendo dizer: olha, Deus não está preocupado com essas trocas, porque as trocas que estavam sendo feitas ali, ou as vendas que estavam sendo feitas ali, sabe o que era? É porque as pessoas vinham de outras cidades, e como as pessoas vinham de outra cidade a pé, porque as distâncias eram grandes, e as pessoas não tinham carros, não tinham ônibus, na época elas vinham a pé, e aí elas precisavam apresentar um animal no templo que fosse um animal vistoriado pelo sacerdote. Vejam bem, tinha que ser vistoriado pelo sacerdote. E aí muitos se preocupavam com a questão de chegar com o animal em perfeito estado, ou outros chegavam em perfeito estado, mas como os sacerdotes comiam algo ali por trás, eles condenavam o animal que era trazido, e aí forçavam o cidadão, o adorador, a ir lá nesses cambistas e trocar os seus animais por um outro que já fosse vistoriado. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com o governo, né? Não, o que você trouxe não presta. O que presta é o meu. Só o meu é que presta. O resto não presta, não serve. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com o governo. Mas enfim, era este o contexto que estava se passando ali. Pessoas sofriam pela ganância de homens estarem fazendo uma estrutura de culto, de adoração, que não provinha da parte de Deus. Um tipo de culto que o Senhor não aprovava. E aí você pode me perguntar: por que não aprovava? Porque o próprio Jesus foi lá e acabou com tudo aquilo. A chicotes, a empurrões, a quebradeira. O próprio Jesus fez isso. Por isto não era aprovado por Deus. Porque o interior do templo, o local interno do templo, ele é exclusivo do Senhor. É a casa de oração. É o local de falar com Deus e de falar de Deus. E é simples aprendermos estas coisas. E por que é tão difícil de se colocar em prática? Porque se vê tanta ganância, porque se vê tantas pessoas só pensarem
em crescer o tamanho dos templos, em arrecadarem mais, e a oferta disso, e a oferta daquilo, e forçando as pessoas a fazerem o que muitas vezes elas nem querem fazer, só fazem porque são constrangidas, né, missionário? Eu quero ver a adoração verdadeira quando se dá sem pedir. Quando se bota a mão no bolso porque quer colocar, sem ninguém falar. Aí sim eu vejo a adoração verdadeira. Mas quando eu estou forçando, passando com a salva, olha aqui, bota a sua salva, e aí o outro do lado bota, e aí você se sente acanhado e bota também, para não ficar de fora. Aí eu quero ver a diferença. Aí eu quero ver quem acredita nos verdadeiros adoradores. Aí eu quero ver quem verdadeiramente faz para o Senhor. Diz, olha, o lugar de dar oferta e dízimo é lá fora. Lá fora. Vai lá na secretaria e vai lá e faz a tua adoração em forma de dízimo e oferta. Aqui dentro, não. Aqui dentro é lugar de falar com Deus. Aqui dentro é lugar de olhar para o céu e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu vim aqui te adorar. Talvez seja uma mensagem que talvez não pareça muito com Facebook, com YouTube. Mas esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu tenho absoluta certeza que o que Deus quer para você que nos assiste aí nesse exato momento é que você tenha o foco direto nele. Que você seja um adorador. Porque o Senhor quer te abençoar. O Senhor quer te abençoar. Mas que possamos fazer o que é certo. Que possamos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Que possamos fazer de coração, sem sermos influenciados ou influenciar pessoas que não querem fazer, a fazerem o que elas não querem. Simplesmente por um ato social, entre aspas, né? Porque tu faz, eu também tenho que fazer. Não, não é assim. Não é assim. Deve ser de todo o coração e direcionado para o Senhor. Glória a Deus. E aí eu já escutei, mas se não fizer assim, as pessoas não abrem a mão. Eu digo, então estamos perdidos. Porque não existem adoradores? Porque não tem pessoas que realmente amam o Senhor? Porque se elas não fazem por vontade própria, e aí eu estou criando o quê? Aí eu estou ensinando o quê? A rebeldes? Que tem que ser porque eu quero, que elas têm que fazer? Não. Elas têm que fazer porque amam o Senhor e porque querem ver a sua obra crescendo na terra. E sabe que com a contribuição dela, as coisas vão andar mais rápido. Por isso, se conscientize que o Senhor ensinou que façamos de coração e que naquele local seja local de adoração, de louvor, de gratidão e de falar com Deus. Foco em Deus, foco no céu. Aleluia. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Aleluia! E como sempre fazemos, desejamos paz para você, para sua família, em nome de Jesus.